Muito boa noite a todos. Já tem pessoas aí na sala de espera, já entrando. A Mônica também, bem-vinda, Mônica. Presença aí internacional, né, na live de hoje. A Mônica mora no Uruguai. Hoje nós vamos comentar o capítulo do livro O Certo é o Avesso, o capítulo 4. E ele tem um nome muito instigante, né? O livro Certo é o Avesso é esse livro que nós estamos aqui, de minha autoria, que nós estamos comentando a cada segunda-feira. Essa é a nossa quinta live número 5. Então, nós estamos comentando desde o começo. Esse livro foi lançado em outubro de 2017. E, na verdade, ele levou uns bons 4 anos ali fermentando, lapidando, né? Para poder chegar onde chegou, né? É um livro que eu considero, assim, a minha obra-prima, né? Dos 4 livros que eu tenho editado. O primeiro livro que eu editei, já há muitos anos atrás, pelo menos uns quase 30 anos, quando eu trabalhava com educação sexual para jovens nas escolas, então é o livro Sexo com Liberdade. Depois veio Amor e Mudança, depois Histórias para Crescer, que é um compilado de histórias que eu normalmente conto nas palestras. Não são histórias minhas, mas são histórias que eu fui organizando, aqueles filezinhos, né, de histórias. Depois fizemos um audiolivro chamado A Saída é pelo Outro Lado, com vários podcasts, várias palestrinhas pequenas, e ele foi praticamente o embrião desse livro, porque a partir daqueles temas ali nós ampliamos e acrescentamos mais e fizemos ele na forma de livro escrito, né? Que se chama O Certo é o Avesso. Então ele tem um pouco de semelhança com o título, né, do audiobook, que é A Saída é pelo Outro Lado. É como se fosse inverter as coisas, né? E é isso que estamos fazendo. A cada capítulo a gente comenta essa mudança de paradigma, né? Que é fazer a coisa assim um pouco diferente do que é o normal, bem dentro do espírito da música Maluco Beleza. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco. É uma loucura real, como diz a própria música. É uma loucura para o mundo, uma sabedoria, né? Uma sabedoria que talvez não é muito entendida, porque ela é mais interna. É bem dentro daquilo que no livro do Pequeno Príncipe diz, que o essencial é invisível aos olhos. Está mais dentro. Então, quando a gente começa a viver no mundo a partir de uma perspectiva de dentro, com outros olhos, né? Aí muda o cenário, muda as nossas relações, muda o nosso posicionamento diante dessa realidade, né? E aí a gente passa a desenvolver o que a gente chama de um senso de autorresponsabilidade, ou seja, eu tenho a ver com tudo, eu não sou vítima do mundo que eu estou nele, né? E outra coisa mais ainda instigante, não existe um mundo lá fora independente de mim. Eu não vejo as coisas como elas são, eu vejo as coisas como sou, né? Nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos como somos. Essa tem uma frase do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, ele fala isso, quer dizer, e é muito alinhado a esse novo paradigma, que inclusive a física quântica também corrobora, que é o observador e o observado, eles se interagem e um afeta o outro. Quer dizer, o mundo lá fora, ele tem a ver comigo, com as minhas crenças, com as minhas emoções. Isso é como se a gente interferisse na realidade a partir da nossa vibração, né? Isso nos cria assim, uma responsabilidade muito grande, da gente até se higienizar mais, da gente ser uma pessoa mais íntegra, porque lá fora e eu não somos separados, somos um. E isso inclui não só as pessoas, mas todo o sistema vivo, todo o universo, né, de certa forma. Muito bem. Bem-vindo a todos. Aqui a Cláudia, a Rosângela, Osanete, Sinara, Nilcé.
Ótimo, estamos aqui fazendo um aquecimento, né? Até algumas coisinhas que a gente já foi recapitulando, para que a gente possa dar início ao tema de hoje. Você tem sede de quê? Eu até queria, então, iniciar com uma música. Eu acho que vocês até já sabem de quem é essa música. Uma música muito conhecida que fala essa pergunta na música. Escutem aí. Já deu para saber qual é a música? Bem-vinda, Fabiana. Cris, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, maré. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Como a vida quer. Eu digo, bebida é água. Bebida é água. Comida é pasto. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer. Não recebendo as pessoas aí com A Titãs. gente não quer só comer. Bem-vinda, Mariana, Fabiana, Haroldo. Muito bem. Então, Titãs. E essa música é um clássico, né, da música popular, né? Você tem sede de quê? A gente quer mais do que comida, a gente quer mais do que matéria. A gente quer mais do que coisas. O que a gente quer mesmo, no fundo? No fundo, no fundo, no fundo. Tem que pedir que as pessoas, até às 18 horas, respondessem essa pergunta. Você tem sede de quê? Inclusive, vamos sortear um livro. Já temos aqui a Cumbuquinha, com os quase 20 pessoas que são candidatos a ganhar o livro O Certo é o Avesso, que é o objeto do nosso estudo aqui, de todas as segundas-feiras. E hoje, comentando o capítulo 4, você tem sede de quê? Então, algumas respostas. Eu tenho sede de fraternidade. Eu tenho sede do saber. Tenho sede de inteligência. Eu tenho sede de amor. Eu tenho sede, muita sede de leveza. Eu tenho sede de prazer no caminho da vida. Melhorar a vida das pessoas que passam por mim. Eu tenho sede de Deus. De viver sem se preocupar com julgamentos alheios. Aqui o Haroldo aproveita e já fala, eu tenho sede de viver. A Fabiana, eu tenho sede de me conhecer pelo outro. E a Fabiana falou que tem muita fome também. Vocês podem ir respondendo também aqui agora no chat, que a gente vai lendo também, tá bom? Eu tenho sede de fome, tenho fome de vida. Então, essa é bem gulosa, né? Tenho sede de justiça, tenho sede do amor de Deus. De Medeiros, eu tenho sede de paz também. Então, eu tenho sede de pessoas felizes. Tenho sede de pessoas felizes. Aqui a Cláudia Barreto, eu tenho sede de vida normal, sem coronavírus. Pronto. Então, temos já muitas respostas. Muitas respostas. Pessoal, deixa eu passar uma régua. Tá? Todas essas sedes são muito justas, são muito adequadas, são muito bem-vindas, são muito apropriadas. Tá tudo certo. Mas a gente tem sedes em camadas, como se fosse assim uma cebola que a gente vai descascando e vai aprofundando, né? E se a gente for percebendo, quando a gente satisfaz uma sede numa camada, parece que a sede ainda continua. E aí a gente adentra outra camada, de repente a gente tem uma sede de
de fazer um curso superior. Essa sede, ela parece muito com um desejo, né? Elas são quase que sinônimas, as palavras, né? Então, à medida que eu tenho uma sede de paternidade, de maternidade, de querer ser mãe, de querer ser pai, de ter uma família, esses desejos. E à medida que a pessoa vai tendo isso, né, parece que a sede ainda continua. É o que eu coloquei na chamada para essa live. Inclusive, aqui na contracapa do livro O Certo é o Avesso, está escrito aqui: o que vem, então, a ser esse algo enganador que buscamos sem jamais encontrar? O que é esse vazio que ainda consegue ser sentido até mesmo após conquistar uma meta? O que essa assombrada sensação de incompletude tenta nos dizer? E essa palavra assombrada, ela é muito, a meu ver, muito adequada, porque é uma coisa que parece que está sempre nos assombrando, está sempre na nossa cola. A gente mitiga um pouco essa sede, a gente satisfaz um pouquinho essa sede, mas parece que ela continua, e é disso que vamos tratar aqui hoje. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessa sede. E eu já queria mostrar para vocês o rumo que nós queremos chegar. No fundo, lá no fundinho, nós temos sede de ser um, de unidade. Por isso que as mãozinhas de novo aqui, né, no coração, namastê, o sagrado que habita em mim. Sede de união, de unidade. E essa unidade, ela só acontece se houver uma atração, se houver vamos dizer assim, um elemento que vai promover essa unidade. E esse elemento nós podemos chamar de amor. Né? Tanto é que os gregos já, lá na Grécia Antiga, os gregos no clássico grego, já falava do amor eros, que é um amor que atrai. Mas essa atração é apenas uma parte, porque depois vem o philos, que é a filia, que é a amizade, é o encontro, e depois ágape. Então, 3 tipos de amor: o eros, o philos e o ágape. Falam de um quarto, que é mais anterior ao eros, que é o porneia, ou pornoia, que é o contato meramente físico, que dá origem até à palavra pornografia, né? Que é aquela atração mais animal, mais genital. Eros não, Eros é mais elevado. Eros é o encontro, é o amor, que dá origem até, muitas vezes, até o aspecto mais romântico, né? Filia já é mais elevado, e ágape mais elevado ainda. Tem um livro chamado Profecia Celestina, do Redfield. Ele fala que nós temos 2 tipos de amor. Um no plano horizontal e outro num plano vertical. Esse do plano horizontal é esse amor que nós nutrimos nas relações interpessoais. E se ele existir apenas nesse nível horizontal, se ele não tiver esse eixo vertical, que é o ágape, que é essa relação da parte com o todo, essa relação da criatura com o Criador, agora são expressões, são linguagens, né? Do filho com o pai maior, né? Ou eu e Deus. Nomes, você pode escolher o que você quiser, tá certo? Então, quando falta esse eixo vertical, veja que o eixo vertical e o eixo horizontal, ele formam uma cruz, né? Que é um simbolismo muito forte. Ela não pode ter só esse eixo. Se nós tivermos só no eixo vertical, também não é adequado, porque o eixo vertical ele tem que se manifestar no horizontal. Né? Como é que a gente pode dizer que ama a Deus, usando agora esse modo de dizer, que ama a Deus que não vê, e não ama o irmão, que é no plano horizontal, que você vê? Né? Quer dizer, amor real, de verdade mesmo, ele se manifesta nesses 2 eixos. E eles têm que estar sempre juntos. Né? Essa cruz tem que estar sempre junto. Então, quando normalmente, a gente tem mais esse amor horizontal, né? Que ele é mais cultivado nas relações, porque ele é mais, vamos dizer assim, é um pouco mais
da hora, mais material, mais a gente vê, a gente está ali nas relações familiares, nas relações de conjugais, de namoro, relações profissionais, de amizade. Então, elas todas estão nesse eixo horizontal. E está tudo certo. O problema é que quando falta essa verticalidade, o que nós fazemos? Nós ficamos meio que buscando uma satisfação maior, buscando uma completude no finito. E nós temos uma sede de infinito. Nós temos uma sede de um algo muito mais transcendental e que só o amor nesse eixo horizontal não nos supre. Acabamos por nos decepcionar. E é isso que acontece, então, agora, quando a gente entra no romantismo, por exemplo, né? Inclusive, a música romântica e a música sacra, elas se parecem muito uma com a outra, né? Uma música romântica diz assim, Jota Quest: quero um amor maior que eu, quero um amor maior. E aí tem uma outra música mais antiga, que era uma música de serenata, que falava: eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar, sou chama sem luz, jardim sem luar, e eu sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Isso é uma música romântica. E uma música sacra, uma música chamada religiosa, né? Ela diz, faz um milagre em mim, né? Ela diz também, tu és a razão do meu viver. Engraçado. Mas a música romântica e a música sacra, elas têm assim uma semelhança muito grande na letra, né? Tanto é que você pode falar também, pegar um trecho da música romântica e transformá-la em música sacra, e vice-versa. Você pode pegar aquela música tão cantada, faz um milagre em mim, o Senhor é a razão da minha vida, o seu amor me basta, né? Eu posso pegar essa expressão, seu amor me basta, e olhar para uma pessoa e falar isso para ela. Aí é o romantismo. Mas se eu expressar seu amor me basta e olhar para o alto, aí ela se transforma em música religiosa, música sacra. Então, qual é a diferença, então, entre uma música romântica e uma música sacra? Veja que o romantismo, segundo o Robert Johnson, que escreveu uma trilogia chamada She, que é o ela em inglês, he, ele, e we, nós, ele conversa muito sobre isso, né? Desse surgimento do romantismo, principalmente na Idade Média, né? Que ele vem como se fosse assim, como um substituto de uma carência espiritual, de uma sede maior. Aí a pessoa, ela elege, porque até então não existia isso. As pessoas se casavam mais por uma conveniência política, mais por uma questão de reprodução, para ter filhos, para poder deixar herdeiros. Era umas coisas assim. A família que escolhia quem é que vai casar com quem, e até hoje em muitos lugares é assim. Mas o romantismo, ele vem assim, quando a pessoa, o romantismo mais puro, ele inclusive não tem contato com a pessoa, aquele amor mais platônico, né? O cavalheiro escolhe a dama que ele elege como sua musa inspiradora, a quem ele vai devotar os seus feitos, né? E aquilo parece que enche ele de uma razão de viver, mas ele não pode aproximar do objeto do amor romântico dele, porque senão ele fica muito humano. Então a gente percebe que no fundo, a gente quer alguma coisa a mais, idealizada, né? O romantismo tem muito essa característica de idealizar muito o outro. E certamente, quando a gente idealiza muito o outro e convive com o outro, a gente já sabe qual que é o final dessa história. Uma decepção, uma frustração, né? E aquilo que era o mais puro amor se transforma, às vezes, num ódio, numa rixa, numa rivalidade. Um não consegue nem olhar para a cara do outro de tanta decepção, né? Isso por quê? Porque esse romantismo, ele vem justamente entrar num lugar que a alma quer.
E quando a alma não se nutre do vertical, ela vai para o horizontal buscar, inclusive às vezes no trabalho, buscar numa causa social, ambiental, né? A razão do viver, essa coisa maior do que você mesmo, né? Mas todas essas conquistas, elas são boas, elas são muito proveitosas e até tem que ser até incentivada, mas a sede continua, a sede continua. E quando é que ela é resolvida? Quando é que ela é satisfeita? Quando a gente equilibra esse eixo vertical com o eixo horizontal. Então, mais uma vez, nós não temos, pelo menos dentro da nossa concepção aqui, inclusive do livro Certo é o Avesso, não temos como nos preencher mesmo naquela sede que queremos sem essa relação do regato com a fonte, da gota que somos cada um de nós com o mar. Precisamos dessa relação que a gente chama de espiritual, nem sempre religiosa, mas ela é religiosa sem precisar de ser pertencente a uma religião, porque a palavra religião tem a ver com religar, que é o mesmo que a palavra yoga, que significa união. Então, religião e yoga são muito semelhantes as palavras, porque o objetivo é o mesmo, é religar o quê? A criatura com o Criador, a parte com o todo, a gota com o oceano, o regato com a fonte, né? Essa unidade, essa união que a gente faz uns com os outros e também com o todo, né? Deixa eu ler para vocês, então, aqui um trecho do livro, na página 63, ainda falando da música romântica e da música sacra. Tanto a música romântica quanto a música sacra falam de uma falta e, ao mesmo tempo, de uma busca. A diferença é que na música romântica esperamos que um certo outro preencha a nossa falta, enquanto na música religiosa, essa música sacra, essa falta só pode ser preenchida pela experiência com o sagrado. Em ambos os casos, somos movidos por um desejo, por uma atração. Quando essa atração é dirigida a qualquer coisa limitada, que é só no plano horizontal, e fica só aí vira apego. Mas quando essa atração ela é voltada para o Supremo, ela agora se torna devoção. E uma autêntica devoção, uma verdadeira devoção, ela não fica só no plano vertical, ela também se expressa no horizontal. Por isso que os 2 primeiros mandamentos, que são muito apropriados e muito sábios, é ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo é o 2º mandamento. Quer dizer, vertical e horizontal, né? Uma coisa alimenta a outra, tá bem? Vamos ver mais alguma coisa aqui na página 63. Basicamente, agora tem uma perguntinha aqui interessante, fala assim, o amor de casal, então, que é uma das grandes buscas dessa unidade, e realmente é uma experiência de busca de unicidade, ele é uma solução ou uma construção? É o que eu venho perguntando aqui e desenvolvendo uma reflexão. Quantas pessoas buscam a relação a 2, a relação de namoro, mas como uma solução, para suprir uma carência, uma falta, uma incompletude? Claro que há uma incompletude, senão não haveria o desejo, né? A gente busca o outro porque a gente quer estabelecer uma unidade. Só que quando a gente parte de uma carência, de uma espécie assim, de uma necessidade, aí a coisa costuma não dar muito certo. Ela costuma ser mais uma solução, vai buscar o outro mais como uma muleta, mais como uma espécie assim de uma droga, né? Se torna até um vício, um apego, do que uma construção. E qual é a diferença, então? Basicamente, aí eu venho respondendo aqui no livro, basicamente, quando o amor é visto como uma solução, as pessoas se colocam no relacionamento mais como quem tem algo a receber. Inclusive, a pessoa chega no relacionamento, não nos primeiros meses, mas depois ela vai tirando do bolso a sua listinha de reivindicações, de exigências, né?
E ela espera que o outro satisfaça suas legítimas expectativas, aplaque a sua solidão, que lhe dê segurança, que reforce a sua autoestima, que resolva seus problemas financeiros, que supra suas carências de pai e mãe, etc. É tipo o outro ser quase que um bombril, né, de 1001 utilidades. Nesse caso, a pessoa entra mais como quem tem algo a receber. Ela demanda amor do outro. Então, receber é mais significativo que o dar. Então, ela entra dentro de um certo posicionamento. Eu me caso para ser feliz. Guardem bem, casar para ser feliz. Agora, quando o relacionamento de casal é visto como uma construção e não uma solução, o espírito é outro. Em tal parceria, o mais importante é compartilhar o melhor que trazemos em nós mesmos. Então, não são duas metades tentando se completar. São dois inteiros se associando, formando uma parceria, uma unidade de 1 mais 1, e não de meio mais meio. Então, agora já não é casar para ser feliz, agora é ser feliz para se casar. Então, é muito mais interessante você se casar com uma pessoa que já é feliz, você não acha, não? Do que aquela que é infeliz e espera que o casamento resolva isso, seja uma solução. Uma solução. Então, basicamente, nós temos, em relação ao amor, aqui na página 67, nós temos duas posturas. Ou nós estamos dando amor, ou estamos pedindo amor. O amor é a referência dos relacionamentos. Dá uma olhada, né? Quando a gente está cobrando do outro, quando a gente tem algum medo, uma insegurança, a gente está mais na atitude de quem pede amor, pede proteção, pede que lhe satisfaça suas expectativas. Tudo isso são formas encobertas do amor. Ou então estamos dando amor, estamos atendendo alguém, estamos ajudando alguém, estamos percebendo os interesses do outro e tornando os interesses do outro como meus interesses. Isso a gente diria que a gente está dando amor. E o mais interessante, que quando a gente está nessa postura de dar amor, a gente nunca se esvazia, porque esse é o preceito, é o pré-requisito para que a gente tenha amor, é o dar o amor. Quanto mais você dá, parece que mais você se enche do amor. É como se você transbordasse esse amor e aí você cria um vácuo que puxa amor. Um amor que está disponível em todo o universo, que só existe amor, né? O amor é a realidade última, né? Então, se há algo que devemos aprender, aqui agora eu reflito sobre isso, quando o relacionamento começa a fracassar, torne-se mais consciente e não espere que o relacionamento lhe dê o que só a vivência espiritual pode lhe dar. O grande problema, pois, é a ideia insana de que a felicidade virá de alguém lá fora. Encontramos uma linda mulher, um homem simpático e achamos que pisamos no paraíso. Tem até uma música do Vanderly que fala: românticos são loucos e pirados, que pensam que o outro é o paraíso. Nesse caso, o outro funciona como uma espécie de droga, um vício, uma dependência. A fundação, que é a construção, né, que é construída, a fundação básica, que é a fundação da casa construída sobre a rocha, que nós já até falamos em lives passadas, que seria essa comunhão direta com a fonte, ela está faltando. E aí a gente edifica a casa sem bons alicerces, a casa sobre a areia. Aí ela pode desabar a qualquer momento. E sabemos quantas vezes nossos relacionamentos ruíram, principalmente relacionamentos amorosos. E ainda assim prosseguimos fazendo a mesma coisa, repetindo o velho padrão. Qual que é o padrão? De esperar que o outro me satisfaça, de esperar que o outro seja uma solução para mim, né? E aí vai sendo frustração atrás de frustração. E mesmo casamentos e relacionamentos que perduram, muitas vezes eles perduram, mas dentro de um vazio, dentro de uma
de uma frustração, apenas nos separa. Por quê? Vamos continuar juntos assim mesmo. Uns até dizem ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. Ou então tem outros motivos para ficar juntos, por causa dos filhos, por causa do patrimônio, porque eu não quero ficar sozinho, e assim vai, né? Mas muitas vezes o fato de estar juntos, estarem, né, pelo menos aparentemente juntos, não quer dizer que o amor está crescendo, que estão nutrindo esse amor com esse eixo vertical e o eixo horizontal. É simplesmente, às vezes, um amor já falido que simplesmente não se fez, não acabou, ele está só de aparência, né? Tem até uma expressão no Evangelho que fala sepulcros caiados, né? Ele está com uma aparência boa por fora, mas por dentro está morto, né? Vamos ver mais alguma coisa. Pelo que ansiamos? Pelo que ansiamos? E a gente anseia por tanta coisa, né? Romance, ter mais dinheiro, ganhar mais, ter filhos, ter uma família, construir lar, ter mais amigos, morar numa cidade top, né? A minha filha até, que me ajuda nessas postagens do Instagram, a Laura, né? Ela até postou aí no Instagram uma imagem que ela escolheu a dedo lá das Ilhas Maldivas, que é chamado paraíso na praia, né? Aquelas praias paradisíacas, aquele mar, aquelas cabaninhas, né? Ali quase que dentro da água, que você acorda vendo os peixinhos, né? Assim. E aí ela está falando que ela quer ir para lá, né? Está com sede de mar, né? Parece que mineiro tem sempre sede de mar, né? Então, aí ela coloca assim, mesmo esse lugar aparentemente paradisíaco, que tem tudo de bom, se você, dependendo de como você está lá, aquilo pode virar um inferno, um vazio, uma depressão. Porque o lugar em si não garante nada. Nenhuma coisa lá fora, nenhum emprego, nenhum curso. Quantos de nós vamos ter que viver ainda? Quanto tempo para entender isso? Né? Que nem só de pão vive o homem, que essas coisas, essas conquistas que são importantes, não estou desmerecendo, mas elas têm que estar no seu lugar, né? Elas têm que estar no seu eixo e é devidamente alimentado pelo outro eixo, para que a gente não crie aquilo que no budismo fala, que é o apego, né? Ele fala que quanto mais você está desejando, mesmo que você conquiste alguma coisa, agora você já vai ficar ansioso com medo de perder aquilo. Ora, quando você tem esse eixo vertical mais aprumado, mais bem nutrido como? Não é que ele deixa de te nutrir, não, é que a gente desliga dele. Porque ele está sempre disponível para a gente. O eixo vertical nunca falha. É igual aquela expressão que você vê aí nos carros, uma plaquinha, um adesivo, Deus é fiel. Quer dizer, é uma forma de dizer, nunca falha. Está sempre disponível. Né? Você pode contar, mas só que se a gente desligar, a gente sente como se fosse uma falta. Muitas pessoas perguntam assim, parece que Deus me abandonou. Isso é impossível de acontecer. Quando a gente fala Deus, quer dizer, esse amor que preenche tudo, ele nunca abandona. Ele é o que é tudo que é. Nós é que nos desligamos, da mesma forma como diz lá na parábola do filho pródigo. O filho é que saiu da casa do pai. O pai nunca o abandonou, nem quando ele voltou, porque o pai o esperou de braços abertos. E nem quis saber das desculpas dele, nem quis saber das explicações, das justificativas, nada disso. É um amor incondicional. Incondicional quer dizer, sempre te quero, sempre te aceito, sempre te amo. O amor sempre ama, amor que é amor. Né? Ele não vira a casaca, ele não se transforma em ódio, em raiva, em julgamento. O amor, não. Inclusive, São Paulo escreveu isso lá na carta aos Coríntios. O amor, ele é benigno, ele não deseja mal, ele não é invejoso. Ele quer sempre o bem, ele liberta o outro. Né? Tudo isso que nós queremos encontrar na vida, e com boas razões e sem nenhum problema.
mesmo que gratificante por um tempo, ele pode ser perdido. Tudo isso passa e pode nos causar dor e sofrimento. E se a gente contava com isso, quantas pessoas elas dão um valor tremendo à sua beleza, ao corpo ou às suas posses, achando que isso vai lhe garantir a felicidade, o preenchimento. Preenche um pouco aqui, preenche um pouco ali, mas passa, daqui a pouco o vento muda, a bolsa de valores dá um revertério, muda o sistema político naquele país, o clima muda, e aquilo que era um paraíso, de repente se torna um tormento. Porque todas essas coisas aí fora são feitas para isso, para passar. São impermanentes. Você não consegue nada permanecer, a não ser o intangível. Aí voltamos a Platão, dizendo novamente, né, que o mundo sensorial é um mundo da ilusão. O mundo real, ele está num outro plano, que é num plano mais vertical, que ele chamou de um mundo das ideias, um mundo inteligível, que é um mundo que, para que você acesse, você fecha os olhos. E esse mundo sensorial, você tem que abrir os olhos. Não é assim? Ainda assim, perseguimos essas coisas, não é? Algumas mais freneticamente que outras, em busca dessa tal felicidade duradoura. A verdade, porém, é que quando colocamos nesses aspectos da vida toda a nossa esperança de obter satisfação e contentamento, cedo ou tarde nos decepcionamos. E a pergunta a ser feita é: pelo que ansiamos, então, tão profundamente? Qual é a nossa sede mais profunda? E a resposta, que nem sempre vem na forma que esperamos, é: ansiamos profundamente por uma comunhão infinita e perene com o próprio amor. A experiência, pois, que buscamos para saciar nossa fome emocional, mental e espiritual é, e sempre será, reconhecer a nós mesmos como seres feitos para o amor. É como se nós não tivéssemos escolha. O nosso livre-arbítrio, ele aí fica desabilitado. Ele sai de cena. Porque nós não temos livre-arbítrio para escolher o que vai nos preencher de verdade. Porque não fomos nós que criamos a nós mesmos. Né? Não é possível nós resolvermos, cada um decidir o que nos preenche. Nós podemos escolher coisas que preenchem na superficialidade, que são os nossos desejos pessoais, esses nossos gostos pessoais, mas eu estou falando de uma sede maior. Então nós todos somos meio que condenados ao amor. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele confessou, de certa forma, isso dizendo, numa linguagem religiosa, né? Senhor, nos fizestes para ti, e o nosso coração não se tranquilizará enquanto não encontrar-te, enquanto não voltar para essa união, que é a verdadeira paz encontrada. Aquela paz que não é a paz que o mundo dá, aquela paz externa, mas uma paz interior, uma paz que vem da profunda comunhão de você com o seu eu interior, que é Deus em você. Né? Que a gente chama de Deus em você, que não é nada parecido com uma pessoa ou uma forma, nada. É o inominável, é a presença, é o que é. Né? Deus é. Jamais alcançaremos uma segurança inabalável, uma alegria real e uma paz que ultrapasse todo entendimento, até que reconheçamos quem realmente somos. E quem que somos mesmo? Será que nós somos a nossa profissão? Nós somos filhos de fulano? Nós somos o corpo que... Não, isso aí são apenas veículos, são apenas situações de vida. O que nós somos lá no fundinho, pelo menos, é o que nós colocamos aqui como nossa tese, nossa verdade. Nós somos a manifestação individualizada do próprio amor. É como se nós fôssemos o raio do sol. O sol como esse amor maior representando. E nós, cada um raio. E onde o raio e o sol são um.
E se o raio ele se envereda por uma sombra, ele começa a ficar sem iluminação. E aí ele começa a se desvitalizar. Então, todas as vezes que nós adentramos por um outro rumo de vida, que é não ir na direção dessa fonte, começa a soar o alarme na nossa vida. Começam a acontecer problemas, começam a acontecer até doenças, situações, como um painel de um carro, que quando tem algo que está desfuncionando, que está desregulado, as lâmpadas acendem, para você corrigir. Então nós temos quase que a fisiologia nossa, o nosso estado emocional, ele parece que ele começa a ficar afinado, alinhado, quando a gente se posiciona na direção correta. E aonde é a direção correta? E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou, na direção da luz. Aí eu não vejo sombra na minha frente, né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que entrar nesse eixo vertical. Ele que mais nos humaniza. Porque o ser humano, só na horizontalidade, só no plano material, no plano das relações, ele acaba se corrompendo, vamos dizer assim. Aí é a competição, é o mundo como a gente vê, como a gente percebe daí. Quer dizer, que a salvação nossa e da humanidade é criar o equilíbrio do vertical com o horizontal. Nós todos temos uma sede de espiritualidade. E é a espiritualidade, que é esse plano vertical, que vai colocar todas as outras coisas que fazemos em perspectiva, em alinhamento. Claro que ajustando aqui, desajusta ali, escorrega aqui, mas tem sempre para onde voltar. Você pode sempre afinar de novo, porque você encontrou o jeito, né? O problema é quando a gente nem percebe que o que está nos faltando mesmo é essa verticalidade, esse prumo que através da meditação, através da oração, através dessa comunhão que a gente chama, né, espiritual, que não quer dizer que é apenas a presença na religião, né? Inclusive agora a gente adentra uma passagem que é muito assim especial, né, no Evangelho, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço. A samaritana que encontra o Cristo à beira do poço representa a mulher que tem sede, a mulher de desejo. Representa todos nós, homens e mulheres. O ser humano que deseja. Inclusive, até encontrar à beira do poço é muito emblemático, muito simbólico, porque o poço é o poço dos desejos, aquele poço sem fundo, né? Ele é o símbolo do humano em sua busca do eterno, da alma que quer encontrar o que pode verdadeiramente apaziguar seu desejo ou matar a sua sede. Então, quando a samaritana se inclina sobre o poço sem fundo do seu desejo, ela pensa que a água material poderá apaziguá-la, até porque ela faz isso todos os dias. Ela pega o cântaro dela e vai buscar água. Vai e volta, porque aquela água, ela acaba. É uma água que ela não tem... Ela tem um prazo, né? Você gasta aquela água, tem que buscar mais, né? Até que Jesus lhe diz, meio que dando uma cutucada nela, não desprezando o que ela faz, porque isso tem que ser feito mesmo, vai buscar água, tudo bem. Mas ele diz que a água que ela busca não mata a sua sede verdadeiramente, mas que ele poderia lhe dar, ou lhe mostrar, né, uma água diferente, uma água viva. E essa água viva, ela fala assim, mas Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, de onde você vai pegar essa água viva? Ele não responde. Ele apenas instiga ela, ele apenas diz a ela que existe essa outra água. Ele está falando da verticalidade, né? Porque até então essa água que ela busca todos os dias representa o eixo horizontal, né? O mesmo acontece quando procuramos preencher nosso desejo com coisas materiais. É como buscar aquela água todos os dias. E nunca a nossa sede ela vai ser
saciada. Mas aí Jesus fala assim, e vai buscar o seu marido? E ela fala, no momento eu não tenho marido. Jesus falou assim, você disse certo, falaste bem, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Inclusive, essa é uma tradução que tem na maior parte das Bíblias, mas um autor que eu gosto muito, no qual eu me inspirei para poder fazer essa reflexão da mulher samaritana com Jesus, é o Jean-Yves Leloup, né? E ele fala, porque ele é um conhecedor do grego, ele fala que no texto literal do grego, lá não está escrito, vai buscar o seu marido, lá fala assim, vá buscar aquele com quem tu pensas que teu desejo é apaziguado. Porque muitas vezes nós buscamos num relacionamento, até de amizade ou relacionamentos conjugais, a satisfação desse nosso desejo, né? E a gente percebe que o outro, por mais amor, por mais boa vontade que ele tenha, ele não consegue nos satisfazer nessa sede interior, porque ele também tem a mesma sede, né? E aí Jesus vai saindo desses objetos materiais, das relações, e ele vai interiorizando mais, e a mulher não se sente satisfeita, e ela fala assim, então nós vamos... como uma mulher que está ali na Judéia, né, uma samaritana, ela diz assim, então eu estou percebendo que o senhor é um profeta, nossos pais adoraram sobre essa montanha, mas será que é em Jerusalém, é no templo que vamos adorar? Então ela fala assim, então vai ser a religião que vai satisfazer o nosso desejo? Será que vai ser no Alcorão, na Bíblia, na tradição do budismo? Será que é nesse templo que, se a gente for, a gente vai satisfazer o desejo? E Jesus responde para ela, crê, mulher, vem a hora em que nem sobre essa montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Talvez ele estaria dizendo o que para nós hoje seria assim, olha, nem na Bíblia, nem no Alcorão, nem nesse templo, nem naquela montanha. Ele está nos convidando a buscar mais além do que aquilo que a religião, do ponto de vista apenas de uma prática religiosa. Porque tem pessoas que acham que se frequentar uma igreja, vão preencher. Quantas pessoas estão frequentando igrejas aí e estão vazias? Acredita em Jesus, acredita em Alá, acredita no seu Deus, seja lá de qual religião que for, mas ainda insatisfeito, ainda procurando nas coisas. É porque só o fato de participar de uma igreja, de uma prática, a pessoa é praticante religiosa, não quer dizer que ela encontrou esse eixo, esse lugar. Pode ser até que ela teve uns vislumbres, ela teve assim uns tiragostos, né? Mas ela não pegou ainda aquela consciência de que, no fundo, a coisa está dentro dela e não lá fora. Tantas pessoas se decepcionam porque, às vezes, um padre ou um pastor, ele, de repente, mudou o jeito lá de pensar ou de viver e decepciona a pessoa, ela perde a fé, ela fica frustrada com as religiões, com a igreja, e assim é muito comum de acontecer, né? Se procurarmos o apaziguamento do nosso desejo em uma religião, também não vamos encontrar. Porque existe dentro de nós um desejo infinito, que só o infinito pode preencher. E o drama da vida é que pedimos as coisas finitas que preenchem esse desejo infinito. Esperamos que um homem ou uma mulher nos dê o infinito amor, e isso é muito para a finitude deles. Esperamos de uma religião a infinita verdade, e isso é demais para uma religião, porque a religião são criações humanas. Porque as religiões são finitas, elas se transformam, elas mudam. Só podemos pedir infinito ao infinito. Por isso não temos outro caminho que não seja nos voltarmos para dentro de nós. Se aprendermos a fazer um pequeno silêncio na tagarelice da nossa mente, então podemos escutar o sagrado que vive em nós. O sagrado que vive em nós. E aí a gente preenche esse nosso desejo. Não de uma maneira absoluta, que vai ficar praticamente assim, sem nenhum vacilo, né?
Se bem que tem pessoas que, quando a gente diz que atingiram essa realização ou essa iluminação, elas se sentem praticamente preenchidas o tempo todo. Assim, creio que Jesus, um Buda, um Maomé, tantas pessoas, um Francisco de Assis, e outros tantos aqui, não vou ficar listando nomes, né? Mas pessoas que abriram seus olhos, que despertaram para essa verdade maior. Aí eles dão uma gargalhada, um sorriso, e olham para o mundo e amam esse mundo, mas sem esperar nada deles. Inclusive, pode até perdoar o mundo. Eu quero ler agora aqui uns depoimentos de vocês. A Sandra falou, direção da luz, buscar o sol, buscar a luz. A Yara fala, estou sempre em busca dessa paz interior. Nessa busca tenho encontrado o melhor de mim. É isso aí. E temos que entrar nesse caminho. O Juliano, vai lá, meu amigo. Existe limite para o amor? Papai sempre diz que tudo demais é veneno. Olha, dentro desse plano horizontal que nós estamos dizendo, há um limite. Ele é limitado, esse amor. Ele nunca é ilimitado, né? O ilimitado é esse eixo vertical. Aí é o amor infinito. E que vai ser expresso no eixo horizontal, né? A Meriane fala, é a sede da água viva, exatamente. A Fabiana comenta assim, somos como o girassol. Pelo menos é uma boa inspiração, porque o girassol é aquela flor que ele está sempre olhando para o sol, né? Ele não dá as costas para o sol, né? Eu queria deixar de convidar que quem ainda não se inscreveu no meu canal, que pode fazer a sua inscrição, e tem até um sininho aí do lado da inscrição, que aí a cada vídeo, que nós estamos postando vídeo todas as semanas, aí a cada vídeo que a gente postar, você já recebe automaticamente aí no seu e-mail, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Aqui eu tenho uma cumbuquinha com papeizinhos, essas pessoas que eu li aqui antes, né, no começo da nossa live. Vamos sortear aqui alguma que vai ganhar o livro Certo é o Avesso, autografado. E as pessoas que ainda não têm o livro e gostariam de tê-lo, até para presentear esse livro não se encontra em livrarias. Só comigo, porque é um livro independente. Então, você pode conseguir pela internet. Nós temos uma loja lá no meu site, se você até olhar aqui na descrição aí no YouTube, lá tem um link, né, para acessar vários meu site, acessar o WhatsApp, acessar a minha loja também. Vamos lá. Quem ganhou? Quem ganhou foi a D. Medeiros, que respondeu que eu tenho sede de paz. Você que ganhou, Medeiros, o livro Certo é o Avesso. Nós vamos entrar em contato também com você. Muito bem, aqui a Laura postou aqui agora um telefone meu para contato, que é o meu WhatsApp também, que é o 31 98744 0793, está aqui no chat. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu desejo a todos uma boa noite e que essas palavras que foram ditas aqui, que tenham inspirado vocês, para que nunca desistam dessa busca, porque buscar, nós sempre estamos buscando, às vezes não sempre aquilo que nos sacia, aquilo que nos é mais acertado. É claro que outras buscas podem ser feitas também, mas não esqueça da busca principal, que é uma só, para satisfazer essa sede interior. Tá bom? Então tá, uma boa noite. Na próxima segunda estaremos conversando, agora vamos entrar na parte de relacionamentos, mas antes disso vamos entrar numa reflexão sobre culpa e julgamento, que é o capítulo 5 do livro Jogo da Culpa. Tem até uma música do Gonzaguinha que fala assim, são tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Então nós vamos fazer um tratamento sobre essa questão da culpa e do julgamento que intoxicam as relações interpessoais e a própria culpa e julgamento pessoal também, que a pessoa ela mesma se fere com esse jeito de se relacionar consigo mesmo, tá bom?
E aí a gente vai fazer uma limpeza nessa área aí. Tá? Espero você, então, na próxima segunda-feira. Nós vamos ficar aqui pelo YouTube mesmo. Uma boa noite a vocês e até a próxima segunda, às 20 horas.